Pessoal, a gente continua com os Estados Unidos, com esse tema. Agora a gente vai tratar do que significa essa eleição, né, do Trump, essa vitória avassaladora do Trump. E a gente vai entrevistar agora Vitor Villar, especialista em relações internacionais pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. Vitor, e também a gente vai chamar o Andrew Trauman, que é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, Relações e professor de Relações Internacionais da PUC Paraná. Estamos dividindo aqui as telas. Muito obrigado. Andrew, eu começo com você, depois a gente vai aqui para o Vitor, mas eu te pergunto o seguinte, do ponto de vista histórico, o que é que essa campanha ela trouxe e ela vai marcar a história eleitoral dos Estados Unidos? Quais os principais pontos que você destaca em relação a essa eleição, a partir do próprio ineditismo e a partir também, enfim, do que pode ter de eventos ali para que se observe, para que se acompanhe historicamente, aí, politicamente. Muito obrigado mais uma vez pela presença, André. Obrigado, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, as eleições norte-americanas, né, sempre teve esse caráter bipartidarista, né, assim, apesar de existirem outros partidos dos Estados Unidos, a gente quase não ouve falar neles, mas eles existem, mas acaba por uma série de regras, né, que você tem que ter maioria absoluta, acabamos nos dividindo entre democratas e republicanos. Então, só lembrando, né, os republicanos era o partido do Abraham Lincoln, que vai abolir a escravidão, e nas origens, o Partido Democrata era o partido dos Estados do Sul, na época do presidente Andrew Jackson. Depois do século XX, com Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, há uma mudança, né? Os conservadores saem do Partido Democrata e vão para o republicano, e ocorre essa transição de que as forças mais progressistas acabam se aliando ao Partido Democrata, que acaba sendo o partido mais ligado à classe média, grandes cidades, trabalhadores urbanos, sindicatos, minorias étnicas, etc. Nós tivemos, até agora, né, 24 mandatos de presidentes democratas e 24 de republicanos. E agora Donald Trump acabou de desempatar essa sequência aí, sendo então 25-24. Nós tivemos, durante os anos 80, uma predominância dos republicanos com Ronald Reagan, depois, nos anos 90, com o Clinton, né, um mandato longo também, depois mais 8 anos de Bush, depois 8 anos de Obama, tivemos o Trump, ou seja, nós tivemos uma quebra aqui por uma série de questões, né, que fez com que o Trump acabasse não sendo reeleito, mas o normal, como a gente tem visto no passado, seria o presidente norte-americano ser reeleito, né? Geralmente é uma década para cada presidente. E agora a gente vai ter esse novo mandato do Trump, que no seu primeiro termo ele enfrentou uma série de questões. Ele foi um governo isolacionista, ele foi um governo que de fato não se envolveu em guerras, mas, por outro lado, ele tem umas questões muito polêmicas, muito controversas, como, por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão climática, e uma questão que é central na política dele, que a gente vai ver retomada agora em 2025, que é a questão da imigração. Muito bem. É justamente sobre imigração, sobre Vitor Villar, sobre isso que eu chamo o Vitor Villar a comentar com a gente, Vitor. E aí a gente vai falar aqui, professor Andrew, de alguns pontos de promessas de campanha do Trump. Vitor, o Trump prometeu uma deportação em massa. Segundo ele, o plano seguirá, enfim, nesse sentido de ter uma expulsão aí. Ele faz uma referência até a 54, de uma expulsão de 1,3 milhão de imigrantes sem documentos, e fazendo essa referência é um número que não é desconsiderável, ao contrário, a gente está falando de mais de quase metade da população de Brasília, por exemplo, do Distrito Federal, para efeitos comparatórios aqui. Você acha que o Trump, nesse caso, ele tem condições de efetivamente, ou ele vai, ou aquilo ali foi uma declaração de campanha que ele vai deixar um pouco de lado, ou ele vai, de fato, prometer o que ele prometeu, ele vai fazer o que ele prometeu na campanha, Vitor Villar. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pelo convite também, é um prazer estar aqui. Eu acho que essa campanha, caminhou, na verdade, num sentido em que tanto a Kamala Harris quanto o Donald Trump tinham posições que tentavam caminhar por um meio do caminho em que a população americana deixava muito claro o que ela queria, que era a diminuição do número de imigrantes, o controle inflacionário, o aumento da segurança e a solução que cada um desses dois propunham para esses problemas estruturais que as pesquisas apontavam, que a população americana enxergava, eles apresentavam seus próprios meios para controlar. Certo? A Kamala Harris ela falava em rever as formas como que os Estados Unidos outorgava asilo aos imigrantes, rever as políticas migratórias legais dos Estados Unidos, e o Trump já numa política mais de palanque, né, de combate, na expulsão desses imigrantes ilegais que tem nos Estados Unidos. Né? E, obviamente, essa é uma campanha que o Trump sempre teve, essa é uma campanha que o Trump sempre defendeu, né? No primeiro mandato dele, ele foi eleito num discurso sobre construir um grande muro na fronteira com o México, né? Então, não é novidade. Mas a gente tem que entender que hoje, boa parte da estrutura econômica dos Estados Unidos é sustentada pelos próprios imigrantes. Grande parte dessas indústrias que apoiaram Donald Trump, boa parte também apoiou a Kamala, mas boa parte dessas indústrias dependem desses imigrantes para conseguir operar toda a sua estrutura econômica. E já fugindo um pouquinho desse ponto, só para fazer o gancho, é que o Trump ele planeja trazer a produção internacional das multinacionais americanas de volta para os Estados Unidos. E para fazer isso, ele precisa dessa mão de obra barata. Muito bem. Professor Andrew, vamos lá, em relação à questão climática, né, muito claramente ali, o primeiro mandato, Trump reverteu mais de 100 regras de proteção ambiental. Estou lendo aqui uma reportagem feita aqui pelo SBT News, tá certo? Então, é a partir do nosso próprio site, da Camila. Reverteu 100 regras de proteção ambiental que impactaram nas emissões de gases de efeito estufa, principal influenciador do aquecimento global. Ele também retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento da Terra. Durante a campanha, Trump continuou na mesma linha de pensamento. Prometeu reduzir restrições ambientais para ajudar a indústria. Do ponto de vista histórico, professor Andrew, é esse mandato do Trump em relação a esse tema, a esse tópico de clima, mudanças climáticas, como o senhor acha que pode ter aí esse governo? E eu lembro uma coisa importante aqui. Vai ter a COP no Brasil, em Belém, no final do ano que vem. Né? Acho que se não estou errado, acho que é novembro a COP. Depois eu vou checar aqui, mas é em novembro do ano que vem a COP em Belém. E o Brasil já corre o risco de começar essa COP esvaziada. Se a gente tivesse um democrata, se fosse a Câmara, teríamos uma participação mais efetiva dos Estados Unidos. Com essa força do Trump e com esse discurso dele, essa COP ela corre o risco de estar mais esvaziada justamente pela não presença de um dos principais players aí mundiais. Mas eu queria que o senhor falasse sobre esse ponto, sobre promessa do Trump nessa área, o que é que isso quer dizer para que a gente pense um pouco a partir da própria história, professor. Na verdade, não é uma novidade do ponto de vista dos republicanos, né? O presidente George W. Bush, em 2005, ele se retirou do Protocolo de Kyoto, que é um antecessor desse Acordo de Paris, também era referente à redução na emissão de gases. E tanto o George W. Bush quanto o Donald Trump, eles têm relações muito próximas com a Arábia Saudita e relações muito próximas com a indústria do petróleo. Então, eles acreditam muito numa questão de combustíveis fósseis como fontes de energia. Eles não têm nenhum compromisso com essa questão de uma agenda mais pensando em energia mais sustentável, renovável, etc. Eles pensam ainda de uma forma bastante antiga, e isso, como você disse, isso prejudica o Brasil, né? Não só pela COP, mas também porque a Kamala Harris ela tinha uma preocupação maior com isso, estávamos negociando incentivos para que se diminuísse o desmatamento no Brasil,
E agora nós temos na Casa Branca um presidente que ele não quer saber de nenhuma regulamentação na questão da redução da emissão de gases. Isso, evidentemente, diz muito respeito ao nosso futuro. Nós estamos vendo com nossos próprios olhos, Léo, nesses últimos anos, o quanto que o tempo está maluco, né? O tempo que assim chove, esfria, temos tempestades, temos furacões aí, o tempo todo, um dia faz calor, outro dia faz frio, e assim, infelizmente nós ainda temos esses negacionistas do clima que estão mais preocupados com a indústria pesada. Muito bem, muito bem. Vamos agora com o Vitor. Vitor, uma questão pontual aqui é o seguinte: o professor falou muito agora dessa questão dos ex-republicanos. Na época do Lula, quando Lula presidente, ali nos primeiros 2 mandatos, se costuma dizer que Lula teve uma relação muito melhor com o Bush do que com o Obama, apesar de Obama ter chamado o Lula de o cara e tudo mais, enfim. Em determinado momento a relação foi muito mais próxima ali do Bush. Lula, evidentemente, é um animal político, né? Lula é um camaleão também político, ele soube, né, depois de 3 derrotas, acabou ganhando a eleição, se reelegeu, formou, enfim. E agora, de novo, volta, né, para o 3º mandato, voltou agora em 2022. Pergunta que fica aqui é o seguinte: o que é que você espera dessa relação Trump e Lula? Lula pode, em determinado momento, eu estou falando isso porque, na verdade, tem gente do Palácio do Planalto, assessores com voz, com força, que acham que é possível que o Lula, de não reverter esse mal-estar do próprio apoio à Câmara, mas que pelo menos consiga jogar ali em determinado momento mais próximo do Trump. Evidentemente, só para fechar aqui e te passar a pergunta, no passado, né, por falar em história, no caso da relação com Bush, não se tinha bolsonaristas aqui no Brasil tentando fazer um jogo ali para que não tivesse esse apoio, tentando isolar Lula do Bush, né? Nesse caso, evidentemente, toda a ação do Lula em relação ao Trump, se é que ela vai vir, vai ter aqui dentro do Brasil claramente uma oposição a isso, uma oposição ferrenha. Lembrando ao Trump o tempo todo, ou pelo menos tentando lembrar ao Trump, que o aliado dele é o Bolsonaro, apesar da gente saber da capacidade de encantamento do presidente Lula. Como é que você acha que vai se dar essa relação Lula, que tem 2 anos de mandato ainda e uma possível reeleição, caso se candidate, e Trump? Perfeitos questionamentos, Léo. Eu acho que tem alguns pontos que a gente pode abordar aí, né? Acho que o primeiro ponto que a gente pensa nesse momento por que o Lula fez esse apoio a Kamala Harris aos 45 do segundo tempo, quando já tinha as urnas para abrirem, né? Enfim, esse talvez tenha sido um movimento que foi pouco calculado pela diplomacia brasileira. Entretanto, teve um aceno positivo após, né, a AP News chamar a eleição do Trump, de que o presidente brasileiro ele comentou nas redes sociais e parabenizou a eleição do presidente Trump, né? Esse foi um aceno positivo da diplomacia brasileira, caso ela queira manter Vitor, me desculpa. O professor Andrew ele vai ter que sair, eu faço questão só para me despedir dele, agradecendo aqui a presença mais uma vez aqui, professor, e o Vitor completa a resposta dele. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Léo. Prazer, Vitor. Prazer. Vitor, me desculpa, volta para você, porque na verdade o professor tinha que sair, eu fui avisado aqui pela produção, tive que fazer aqui esse aceno, afinal de contas a gente não é de prender ninguém aqui. Mas vamos lá. Perfeito. Não. Então, continuando, né, na verdade foi um aceno positivo, né, para a diplomacia brasileira, caso ela queira manter uma relação diplomática a níveis normais, né, com os Estados Unidos, e que eu considero que é fundamental para o Brasil neste momento. Acho que um movimento importante é que ninguém da equipe do Trump, nem o próprio Trump mencionou o Brasil em nenhum momento, em seus discursos, em seus comentários, não foi mencionado ainda, o que é positivo nesse momento, né, porque
mais uma vez, a gente tem que lembrar que o Trump, ele é um presidente bastante isolacionista, como o Andrew comentou anteriormente, é um presidente em que se aproxima muito dos seus, ele não se importa muito com aliados históricos dos Estados Unidos. No primeiro mandato dele teve atritos com o México, teve atritos com o Canadá, com a União Europeia. Enquanto isso, ele se aproximou de países como Israel, que é um aliado histórico, mas também da Rússia, da Coreia do Norte. O Trump foi o primeiro presidente americano a pisar na Coreia do Norte. São questões que deixam o Trump como um personagem bastante único na política internacional. Mas voltando para o Brasil, a gente tem que observar com bastante cautela, exatamente pelo comentário que você fez. O Lula, ele tinha uma ótima relação com o Bush, ele teve uma boa relação com o Obama, mas ele não tinha uma oposição no Brasil jogando contra o interesse do governo brasileiro, muito menos com uma proximidade tão grande com o presidente dos Estados Unidos. Isso vai ter que ser observado. Notícias já circulam de que a equipe do Bolsonaro foi convidada para estar lá na posse do Trump no dia 20 de janeiro. Será que o Lula vai estar lá? É uma coisa que a gente vai ter que observar com bastante atenção. Eu costumo observar essa relação atual com o Trump da mesma forma que eu vou olhar a relação do Lula com o Milei. A gente está falando de um país histórico, parceiro do Brasil, com relações comerciais muito grandes, em que o Brasil não rompeu as relações diplomáticas, não rompeu as relações comerciais, mas a relação esfriou completamente, a nível de que os dois nem conseguem ir no mesmo evento ao mesmo tempo, nesse momento. Então, é provável que a gente observe algo nesse sentido, caso o Lula não faça um esforço muito grande para permanecer perto do governo dos Estados Unidos. Muito bem. Vitor Vilar, especialista em relações internacionais pela FGV. Agradeço muito aqui pela conversa, enfim, pela clareza, pela tranquilidade aqui. Espero tê-lo aqui outras vezes, aqui no Poder Expresso. Um forte abraço para você. Um prazer, Léo. Espero estar aqui de novo no futuro também. Um abraço, boa noite.